Preste atenção aí, minha gente. Olha, quer ver? Ah, positivo. Quem tá fazendo esse sinal aí? Essa pessoa chama-se Israel. Tá aí a minha companheira saindo aí. Isso aí foi num sábado de manhã. A gente estava saindo para a igreja e o nosso amigo aí estava podando a sua grama. Você vai ouvir hoje a história do que aconteceu com esse amigo aí. Grande amigo do coração, tamanho do mundo. Você vai se encantar com essa história. Vai se impressionar, não sei qual o seu sentimento. Essa casa tinha de tudo, aí tinha uma piscina aí, ó, onde ele sempre limpava para reunir os amigos. E lá no fundo você vê um baú, aquele ali é o meu caminhão na época. E dentro desse baú estava a minha mudança. O quintal dele era tão pequeno, né, que você podia entrar de carreta e circular lá dentro e manobrar com a carreta aí dentro. Tamanhozinho do quintal da casa dele, né? Ali está, essa carreta ficou guardada aí por muito tempo. Parei bem no cantinho, no fundo do quintal, para não perturbar ninguém. Esse era um Volvo no qual eu trabalhei por muito tempo com ele aqui. Aí tá usando essa carreta aí, essa baú. Eu tenho até hoje, onde eu guardo resto de mudança e coisas pertences do caminhão. Está guardado lá na garagem. Mas essa aí então foi uma temporada que a gente viveu. Você vai ouvir a história daqui a pouco. Aí o vizinho com a sua lenha reservada aí para a época do frio, né? Para aquecer a casa na lareira. E aí estamos chegando aí, na época aí o carrinho da minha esposa. E aí está à vista uma varanda para o fundo, que fazia parte já também da cozinha dessa casa. E o nosso amigo aí podando a grama. Vamos ver, vamos assistir junto aí o que foi que aconteceu então nesse dia, nessa história, né? Olá, minha gente! Muito tempo que eu não apareço aqui, né, para contar uma história para vocês. Eu vou tentar resumir bastante, porque senão eu vou ficar aqui igual o meu filho falou aí, de uma versão longa e chata. Mas eu vou tentar encurtar aqui uma história que eu quero contar para vocês. Tá? Eu vou virar a câmera para frente, porque eu acabei de chegar aqui na que eu guardo o caminhão, e a gente vai conversando e vocês vão vendo umas ruas da cidade de New Bedford, Massachusetts. Tá muito bom? Positivo? Então vamos lá. Pois bem, minha gente, final de serviço agora. Vamos aproveitar aqui a ida para casa, né? E batendo uma prosinha com vocês. Aqui tô saindo onde é que eu guardo aqui guardo o caminhão, guardo aqui a minha minivan. E agora a caminho de casa. Eu tava recordando essa semana de coisas que aconteceram com a gente exatamente no ano 2007 para cá. O ano 2007 foi um ano muito difícil nos Estados Unidos, crise financeira, crise na economia. Foi a época que eu perdi casa, meu filho também perdeu, muita gente perdeu lote na Flórida, e foi um quebra-quebra e um desemprego, falta de trabalho, e estava muito difícil a situação. Então a gente teve que ir morava nessa época no estado de Connecticut. A cidade chama Waterbury. Então tivemos que ir para o Texas. Ok, no Texas trabalhamos ali um ano, até que também ficou muito ruim. O preço do transporte ficou tão barato, que não valia mais a pena.
Aí eu conversei com um amigo meu de New Jersey, Nova Jersey, que trabalhava lá na pedreira onde queimou o caminhão do meu filho, do Presta Atenção. Eu creio que vocês tudo lembram dessa história, né? Pois é. Então, eu conversei com ele, vem pra cá, que aqui eu arrumo um trabalho pra você e aqui vai dar tudo certo. É melhor, você vai ganhar aqui mais do que você tá ganhando com seu caminhão aí no Texas. E eu realmente tomei a decisão, arrumei a mudança, chamei a companheira, vamos embora pra New Jersey, vamos. Aí vem nós pra New Jersey. E o mesmo rapaz que falou, vem pra cá que eu arrumo um trabalho pra você, que eu não queria mais trabalhar com o meu caminhão. Falei, se eu vou trabalhar de motorista eu vou ganhar mais do que meu caminhão, eu paro meu caminhão eu vou vender. Tá bom, falou, vem que eu já arrumei aqui um basement, o porão de uma casa pra gente morar, né? Oh, maravilha. Arrumamos então a mudança e viemos então para New Jersey. Quando chegamos lá, qual não foi a nossa surpresa? A surpresa que ele falou assim, me vá de Deus. Quando eu amanheci o dia lá, uma viagem longa, né? Mas amanhecemos o dia lá. E ele falou assim, olha, tem uma notícia que não é muito boa para você. É o seguinte, o dono da casa acabou de receber uma carta do banco dizendo que ele teria 48 horas para desocupar a casa, que o banco ia tomar a casa. Estava nas mesmas situações que eu tive antes de ir para o Texas, né? Por causa da crise, muita gente perdeu, e enquanto o banco não tomava, alugava a casa. E é nessa situação que a gente veio para morar, então, e não deu certo a morada. Aí ficou o Mivardão com a mudança toda dentro de um baú na carreta, o dia inteiro procurando um lugar para ficar, e não conseguimos. Assim, de última hora, né? Não conseguimos encontrar. Até que já à noitinha, já estava escuro, um amigo meu falou, Mivard, eu conversei com uma pessoa aqui, o nome dele é Israel, pensa num homem bom, dobra mais um pouquinho. Aí me colocou no telefone para falar com ele, conversei com ele, e ele falou assim, olha, vem pra cá, pode vir pra casa, a casa é grande, o quintal é grande, pode vir com a carreta, mudança e tudo. Eu vou arranjar lugar pra vocês ficar, não se preocupe. E eu fui, não tinha outra escolha, né? Fui. Realmente, minha gente, a gente foi pra lá, acabamos que alugamos ali um quarto na casa dele, e a gente morou um bom tempo lá. E aí morava lá e passei a trabalhar junto com ele, no mesmo trabalho, na mesma companhia. O patrão tinha 3 caminhões, e 2 desses caminhões eu trabalhava com um e ele trabalhava com o outro, na caçamba. E trabalhamos na pedreira lá em New Jersey, como eu já disse, onde queimou o caminhão do meu filho. Então a gente trabalhava ali, só que a companhia dava os piores trabalhos para o meu patrão fazer. E quem tinha que fazer esse trabalho? Era eu e o meu amigo Israel. A gente então ia trabalhar, e ali a gente ouvia muitas reclamações de outras pessoas que também pegavam trabalho ruim e falavam assim que só os peixinhos que pegam o trabalho bom e a gente é o resto e não sei o que, isso é uma máfia, que eles dão dinheiro ao pessoal e dão as melhores viagens, blá 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 blá. Ok. Aí o meu amigo dizia assim, falava no rádio para todo mundo escutar, falava assim,
Minha gente, não reclame, não vamos reclamar, porque antes pingar do que secar. Todo dia era ele ouvir alguma reclamação. Ele falava assim: antes pingar do que secar. Essa frase ficou gravada na minha mente, vocês não imaginam como. E ajudou muito na minha vida, porque por mais ruim que sejam as situações, as circunstâncias, realmente antes pingar do que secar. E um exemplo era lá mesmo, nessa pedreira, acontecia que muitas vezes até o meu próprio patrão, que a gente trabalhava para ele, e outros mais, que reclamava pro chefe lá, pro despachante, o que é que ele fazia? Ele não colocava na lista de trabalho e deixava o caminhão da pessoa em casa 2, 3 dias, às vezes até uma semana. Aí a pessoa ia sentir: bom, o pouco que eu fizer lá é melhor do que eu parado em casa. Entenderam qual era a filosofia? Como que funcionava a coisa? Ele dava uma lição de moral, assim, uma lição que tinha que aprender na marra, para parar de reclamar, parar de escolher trabalho, parar de querer fazer trabalho igual os outros faziam para ganhar um dinheiro melhor. Então esse amigo, com toda a paciência, sempre para todo mundo, ele dava muitos conselhos. Não era só em relação a isso, em outras áreas também. Antes pingar do que secar. Então muitas vezes a gente tem que conformar com o pouco ou muito que Deus nos dá, porque Jesus também ensinou um dia, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não falou o pão de amanhã, o pão do mês que vem, o pão daqui 10 dias, 10 anos. É o pão de cada dia, dai-nos hoje. Mas a gente anda correndo atrás, anda preocupado e querendo mais. Quem vem para os Estados Unidos ou para outros países daí: ah, eu vim para cá para ganhar dinheiro, e costuma até pisar uns nos outros para poder subir. Usa alguém de trampolim, de escada, e para poder subir, para a estrela brilhar, para conseguir comprar. Eu quero dinheiro, preciso construir no Brasil uma casa própria para me morar, eu quero comprar um carro no Brasil, eu quero comprar uma fazenda, eu quero, né? Essa é a vida. Mas a gente tem que conformar com o pouco que Deus nos dá. A gente não precisa andar ansioso com muito. Então, minha gente, nesse caso que aconteceu, eu criei uma amizade muito profunda com essa pessoa. Era uma pessoa muito boa. Só que eu jamais esperava que acontecesse o que aconteceu com ele. Que aí nós combinamos nesse ano, no final desse ano, eu comprei minha passagem para ir para o Brasil de férias no mês de outubro. Eu fui para o Brasil dia 30 de outubro e ele comprou para 10 de novembro. Aí ele falou assim: vou para o Brasil e vou lá para a casa do meu pai, vamos ver se nós encontramos lá. Aquela maior alegria, aquela coisa. Tá bom, 10 dias só de diferença. Aí eu fui para o Brasil, né? Fui, arrumei minhas coisas e fui. Chegando no Brasil, aconteceu algo inesperado lá que eu fiquei muito chateado e me deu muita vontade de voltar. E nessa desejo de voltar, para quem que eu liguei? Liguei para ele, porque eu queria ver como ficou o trabalho aqui, se continuava ruim, porque aí já estava aproximando o inverno. No inverno o trabalho é pouco, e por ser pouco, eu não ia fazer falta de motorista pro patrão, né? Aí já estava com muita vontade de ir pro Brasil, eu fui. Só que eu me arrependi. Não foi legal a minha ida. E eu quis voltar. Então liguei para ele, não atendeu o telefone. Aí liguei pra mulher dele. Quando eu liguei, ela só falou para mim assim:
Ô Nivaldo, em vez de me chamar de Mivarde, né? Ela falou Nivaldo. Ô Nivaldo, sabe o que aconteceu com o vô? Ela chamava ele de vô e ele chamava ela de vó. Parecia que era consideração, né? Muito chique. Vô e vó. Sabe o que aconteceu com ele? Não, não sei não. Eu tô querendo falar com ele, não consegui. Ela falou assim: o corpo dele tá chegando hoje no Brasil, 7 horas da manhã. Quando eu cheguei da janela do quarto, eu vi ele pendurado na corda. Você lembra daquele balanço que tinha na árvore lá no quintal? Lembro. Pois é, ele botou a escada, subiu lá em cima, pendurou na escada e se jogou. Não deu nem jeito, não deu tempo de fazer nada na altura que ele estava, até que a polícia chegou, corpo de bombeiro, passou a correr, ele já tinha morrido. Olha, gente, foi muito triste tudo que aconteceu. E eu só estou contando isso para vocês porque nessa experiência eu encontrei aí algumas lições muito importantes. A primeira delas foi essa: o conformar que antes pingar do que secar. Isso tem me ajudado muito na minha vida, a não viver reclamando com trabalho, com patrão nenhum, companhia nenhuma gosta que você seja muito chato, ficar exigindo mais, escolhendo trabalho e só reclamando e reclamando. Outra coisa, depressão. A depressão é uma doença que mata, tá? É uma doença que mata, é uma doença silenciosa. E tem muita gente que tem essa doença e não admite que tem. Jamais eu e outros, esse amigo que me informou ele, quantas vezes eu conversei com ele, ele chama Ivan, falava: Mivarde, o que nós podíamos ter feito para evitar essa morte? Quem imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa? Estava com a depressão profunda e a gente não desconfiou, não descobriu a tempo. Outra lição: fomos descobrir qual a razão da depressão dele, os problemas que ele vivia com a companheira dele. Ele tinha uma mulher, aquele tipo de mulher, pensa numa mulher manipuladora, uma mulher mandona. Tudo que ele fez na vida de América, porque ele já tinha mais de 30 anos de América. Isso foi em 2000 e a morte, né, foi em 2009. Tudo que ele conseguiu, essa mulher conseguiu sugar dele, conseguiu tirar dele, com a chantagem emocional, com tanta forma dela agir, e ele não sabia o que fazer, não tinha força, foi perdendo as forças, e sofria calado. Enquanto eu tive com ele 2 vezes, só que ele me reclamou e contou muitas coisas que aconteciam entre eles. E eu aconselhava muito a ele. Ele falava assim: não, que eu vou atrás de um bem que eu tenho lá no Brasil, porque minha vida acabou. E, inclusive, eles tinham se divorciado. Não fazia um mês que eles tinham se divorciado. E ele dizia que estava indo para o Brasil, lá na fazenda do pai dele, lá na fazenda, a cidade chama Cantagalo, que lá ele iria encontrar com o bem dele. Mas antes de ir, eu não sei o que aconteceu, e entre o casal, né, com as chantagens, com tudo que acontecia ali, fora o que a gente via, tinha as coisas que a gente não via, né, que acontecem entre as paredes de uma casa que só Deus que vê. Ele botou fim à sua vida, ele não conseguiu mais. Então, minha gente, olha, eu não sou a favor de divórcio, mas não sou contra também não, porque eu já passei por essa experiência. E o que eu penso é o seguinte: a própria Bíblia diz assim, que o que Deus uniu, a gente escuta falar nos casamentos, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas é o que Deus uniu. O meu primeiro casamento não foi Deus que uniu. O meu primeiro casamento foi um casamento de pirraça.
Eu queria sair de casa, não tinha uma boa convivência com meu pai e queria sair de casa. Pela mesma forma, a mãe de meus filhos também tinha uma família muito complicada e também queria sair de casa. Então foram razões erradas dos dois lados para fazer esse ajuntamento que a gente chama de casamento. Então não foi Deus que juntou isso. E não deu certo. Durou um tempo, depois é outra história, né? Não funcionou. Hoje, já faz 16 anos, quando eu chego no Brasil, sempre a gente escuta lá do meu pai e minha mãe dizendo assim: até que enfim o meu filho encontrou uma boa esposa e ama essa pessoa, e abraça e beija, e é aquela coisa assim fantástica, porque nas tentativas em busca da felicidade a gente erra, né? Então, para viver brigando e com problema que causa depressão, que causa problema no casal, tem que pensar duas vezes, porque isso dá depressão também para os filhos, de ver os pais brigando e com cheio de problema, né? Então tem que cada um ter uma consciência, ser consciente do que está fazendo, das decisões que toma e o que é melhor para os dois. Não pode ser bom só para um, tem que ser bom para os dois. E tomar uma resolução, tomar uma decisão do que é melhor. Ou vamos viver em paz de vez e parar de brigar e acertar o que tem de acertar, mas não pode deixar as coisas acontecer, não pode deixar a peteca cair para depois acontecer como aconteceu com esse amigo. Eu sei de muitos casais, de muitos problemas que aconteceram dessa mesma forma, de pessoas que colocaram fim à vida em razão da depressão que vai acumulando de problemas conjugais. Não é só problema financeiro não, e traição não. Problema às vezes até da própria convivência do casal. Então é isso, minha gente. O recado que eu queria deixar hoje é esse. E a gente fala a qualquer hora dessa aí. Isso aí faz parte da pretensão, ou seja, é uma dica para antes que a tensão chega. Vem o pré, né? Você pode evitar. Para quem é jovem, para onde ainda há solução, onde ainda existe vida, há solução para qualquer tipo de problema. E Deus está presente, e Deus conhece cada coração. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê cada ser humano nessa terra e sabe o que passa no coração de cada um. Ok, minha gente? Cheguei na porta de casa. Aqui está a casa que meu guardão mora. Ali no segundo, ó, é o morador de baixo. No segundo ali é que a gente esconde aí, ó. Então, um grande abraço para vocês. Fica com Deus e até qualquer hora aí.